Pelo segundo dia consecutivo, uma medida provisória levanta tantas críticas no plenário que derrubou a sessão. A medida provisória que trata das concessões de rodovias ao setor privado. Quem explica melhor é a repórter Dini Moraes, que acompanhou a sessão no plenário Ulisses Guimarães. Dini, mais uma vez a MP não foi votada e ela perde a validade na segunda-feira, né, Dini? Boa noite. Boa noite, Jaciene. Boa noite a todos que nos acompanham agora ao vivo pela TV Câmara. É isso mesmo que você falou, Jaciene. Ela perde a validade, esse peso que ela tem como lei, na próxima segunda-feira. Então, com essa não aprovação hoje aqui no plenário da Câmara, não há mais tempo hábil para ela ser aprovada aqui e no Senado, a tempo dela continuar permanecendo como uma lei permanente. Na prática, a MP vai perder a validade. O governo poderá pensar em reeditar a medida provisória, mas isso tudo vai depender de negociações feitas aí entre os deputados da própria base governista, que eram muito contrários também à medida provisória. A gente tem na reportagem um pedaço desse debate que aconteceu hoje aqui por mais 4 horas. Vamos ver. Foi a segunda tentativa esta semana de votação da medida provisória que trata das concessões de rodovias para empresas privadas. Na noite de terça-feira, a matéria levantou tantas críticas que levou todos os partidos a derrubarem a sessão. E nesta quarta-feira, muitos parlamentares estranharam a volta da MP. O Partido dos Trabalhadores está surpreso que depois de tudo aquilo que veio a público ontem sobre essa medida provisória, que alguns partidos estejam aqui ainda insistindo em votá-la. Esta é a medida provisória Jabuti, a medida provisória que está exigindo que todas as rodovias federais do Brasil sejam instaladas um tipo de câmara especial que quase nenhuma empresa tem para vender no Brasil. Essa matéria já foi discutida. Essa matéria praticamente foi derrotada ontem. Eu achei que já tivesse sido o enterro dessa medida provisória, já chamada de 0800, somente para as concessionárias. É inexplicável a insistência para que votemos essa medida provisória. Está provado que é uma medida provisória, que é danosa aos cofres públicos, que tem jabuti, enfim, e que a maioria dos partidos está contra. Ontem isso ficou comprovado aqui. Com a medida provisória em pauta, voltou a tática para tentar impedir a votação. O pacote de obstrução fez com que o debate se estendesse por horas, sem que a matéria avançasse. A medida provisória permite que as empresas concessionárias de rodovias federais tenham mais 14 anos para realizar obras e melhorias prometidas. As grandes empresas ganharam uma concessão para manterem rodovias de qualidade e fazerem serviços de melhorias dessas rodovias. Para isso, o cidadão tem que pagar um pedágio. O que o governo Temer está fazendo? Ele está dizendo o seguinte, que o cidadão vai continuar pagando o pedágio, só que a empreiteira não precisa fazer a obra. Mas desta vez, os defensores do governo e da medida provisória apresentaram argumentos. Compreendemos que ela é necessária para dar conforto ao governo, para corrigir os erros do governo anterior num edital e possa salvar esses contratos de concessão e, consequentemente, prestar um bom serviço aos usuários dessas rodovias. Entendemos necessário o avanço da prorrogação dessas concessões por conta da necessidade de termos as obras que foram comprometidas e, naturalmente, com a responsabilidade do governo mandar para cá projeto de punição a quem não cumprir devidamente os contratos e aquilo que está estabelecido, nós nos posicionaremos favoravelmente em MP. Há uma inadequação dos contratos de concessão de todas as coisas do Brasil, não só das rodovias, em relação a aspectos econômicos, a aspectos de tráfego, quantidade de veículos e etc., pela mais profunda crise que esse país já viveu. Bom, Jaciene, como eu disse anteriormente, não há mais um tempo hábil para a votação dessa medida provisória aqui no plenário da Câmara e no plenário do Senado. Votação, né? Processo que seria necessário para transformar essa medida provisória em lei permanente. Com isso, ela vai parar de valer na segunda-feira e o governo que vai ter que decidir se vai reeditar ou não uma nova medida provisória com o mesmo teor. Lembrando que ontem ela teve muita resistência e hoje até as resistências deu para ver aí que foram até menores.
tudo por causa de uma reunião que houve aí entre líderes de vários partidos e o governo aí se comprometendo a apoiar um projeto de lei que punisse as concessionárias de rodovias federais que não cumprirem o novo programa de investimentos, né, que seria permitido a partir dessa medida provisória. Mas essa promessa não adiantou e acabou, não houve votação do mesmo jeito. Enfim, na semana que vem tem uma medida provisória aí, a próxima da pauta, que também está pertinho de vencer. É uma medida provisória que trata dos estados endividados, de tirar algumas das condições que foram impostas a esses estados, como a certidão de negativa junto ao FGTS, ou seja, tem que pagar o FGTS dos empregados em dia para poder assinar o contrato de renegociação das dívidas junto ao governo federal. Essa medida provisória ela retira 6 dessas condições, o FGTS é uma, e ela está perto de vencer, como eu falei, ela perde a validade na quarta-feira, então precisará de uma grande articulação aí do governo com a sua base para ser aprovada aqui na Câmara e no Senado a tempo dela não perder a validade. Agora, Jaciene, tem uma outra informação que quem estava acompanhando a sessão do Congresso Nacional viu que foi anunciada a formação de um blocão de partidos. Vocês chegaram a acompanhar isso, né? Pois é, Dini, você ficou de confirmar algumas informações para trazer aí mais detalhes agora no Jornal da Câmara, né, com relação a esse blocão. O que você conseguiu apurar? Então, exatamente isso. O meu produtor, o Jonathan, e eu estávamos aqui conversando com vários deputados e o que aconteceu? Vários partidos, e eu vou citar os partidos, PSDB, PSD, PR, PRB, PTB, Solidariedade, PPS, PV, PROS, PSL e PRP resolveram se juntar em apenas um bloco parlamentar, é um bloco que tem 201 deputados, sob a representação aí, né, a liderança do deputado Philippe Bournier, que é o líder do PROS e é um deputado do Rio de Janeiro. Eles agora então vão se posicionar como bancada e serão aí a maior bancada, né, será esta a maior bancada de deputados na Câmara dos Deputados, com 201 deputados. Para você ter uma ideia, a segunda maior é o PMDB, com 59 deputados, então a diferença é bem grande, né, são quase 4 vezes mais aí o tamanho do PMDB, maior bancada da casa e que pode vir a influenciar nas próximas votações aqui no plenário da Câmara, Jaciene, tendo em vista aí que ele tem mais tempo para se posicionar, tem mais artimanhas, né, recursos junto ao regimento para apresentação de mudanças nos projetos de lei, sugestões, né? Então, é aí uma nova articulação. O produtor conversou com o líder, o Philippe Bournier, o deputado Philippe Bournier, e ele disse que ainda não há um posicionamento se esse blocão será governista ou não. Que amanhã os partidos vão se reunir e provavelmente um posicionamento será público, né, a respeito de como será esse posicionamento político do blocão, será dado na semana que vem, Jaciene. Tá certo, Dini, a gente vai acompanhar tudo, viu? Muito obrigada pelas informações. Boa noite.